A campanha da fraternidade é a manifestação anual mobilizadora durante a Quaresma. Educar para a vida em fraternidade, com base na justiça e no amor. Exigências centrais do Evangelho. Renovar a consciência da responsabilidade de todo batizado pela ação da Igreja Católica na evangelização e na promoção humana, tendo em vista uma sociedade justa e solidária. Desde 2000, a campanha tem buscado ampliar o diálogo religioso, com um acolhimento participativo das igrejas cristãs, num avanço para o ecumenismo e a unidade. Frente a frente especial com o tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor, ao vivo com a apresentação de Paulo Júnior e Luciana Martins, direto de São Paulo na Rede Vida. Juntos para olhar além. Boa noite. Frente a frente hoje com foco na campanha da fraternidade. Desde o ano 2000 e a cada 5 anos, a campanha é promovida pelo CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil. Paulo Júnior e eu apresentamos este Frente a Frente dos estúdios da Rede Vida aqui de São Paulo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos que nos acompanham. Participam do Frente a Frente ao vivo de hoje o secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela Amado, e o padre Patrick Samuel Batista, assessor para as campanhas da CNBB. Boa noite, Dom Joel Portela Amado. Nós estamos aqui, eu e a Lu, dos estúdios de São Paulo, e os senhores via digital, sem a proximidade física. Assim como foi a abertura hoje, de manhã, da campanha da fraternidade, tudo virtual. Dom Joel, o Brasil já entendeu a cultura de prevenção ou ainda falta um longo caminho, hein? Boa noite. Falta, Paulo, falta um longo caminho. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos que nos acompanham pela querida Rede Vida. Hoje foi uma abertura de campanha da fraternidade, foram momentos de oração, como há pouco terminou, tudo pelas redes sociais, para podermos dar o testemunho da não proximidade, o testemunho do distanciamento, como é importante nesse momento da pandemia, em que nós não vemos condições de vacinação a curto prazo, em que tantas outras formas do vírus, outras cepas do vírus estão chegando e nós estamos muito assustados. Padre Patrick, também ao vivo participando com a gente hoje do Frente a Frente. Essa campanha da fraternidade, antes mesmo de começar, foi envolta, aí teve muitas polêmicas, especialmente aí pelas redes sociais, né, Padre Patrick? Agora, a gente não pode ser algo também positivo, porque é aquela história, em que vereador você votou na última eleição? Muitas pessoas não sabem. O tema da campanha da fraternidade, a última, você sabe? A penúltima, você sabe? Agora, essa, envolta nessa polêmica, pode ser que ela entre para a história, não pode, Padre Patrick? Aí uma questão positiva ou não? O senhor não considera assim? Boa noite, Padre. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luciana. Minha saudação também fraterna a todos aqueles que nos acompanham. Eu penso, Paulo, que a campanha da Fraternidade 2021, ela traz para nós uma reflexão belíssima sobre a importância do diálogo nesse contexto. E toda essa situação, ao meu ver, revela realmente que esse era o tema do momento. É preciso dialogar. O que aconteceu conosco que a gente não dialoga mais? E pela fé, nós cremos que Deus sempre nos ajuda a recolher algo positivo de uma situação desafiante. Como dizia o Papa Francisco na Alegria do Evangelho, o trigo e o joio crescem juntos, mas nós não podemos perder a paz por causa do joio, mas acreditar no bom trigo. Tenho certeza que se a lembrança do tema ficar viva em nossos corações, né, o diálogo enquanto compromisso de quem ama, a campanha da fraternidade terá, sim, cumprido o seu papel no desejo de iniciar processos de solidariedade, de uma comunicação não violenta, a fim de que, de fato, nós possamos, superando os conflitos, esses desafios, concretizar a cultura da paz. Então, eu acredito, sim, que essa campanha nos ajudará a rever uma série de coisas, em diversos aspectos, mas o que nós não podemos esquecer jamais é a beleza do Evangelho que nos compromete com a vida que é dom e compromisso. Dom João, essa polêmica aí desse ano da campanha da fraternidade, às vezes não pode ter sido providencial, Dom João, ou não? O senhor não acredita dessa forma? Ô Paulo, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, né? Está na Escritura.
se ajudasse essa polêmica inicial, mostrando a incapacidade do diálogo, mostrar a necessidade do diálogo, e a campanha ficar como uma campanha que marcou o Brasil na importância do diálogo, bendito seja Deus. É claro que todas as polarizações, separações, acusações, isso não vem de Deus. Mas onde abundou o pecado, diz também a Escritura, superabundou a graça. Então é possível que do meio de tudo isso, de fato, fique uma campanha não com a imagem ruim, a campanha da confusão, a campanha do não entendimento, pelo amor de Deus, não, mas que fique, então, a campanha do diálogo. O Frente a Frente hoje está abordando o tema da campanha da Fraternidade Ecumênica e vai contar com a participação de nossa equipe de jornalismo. Luiz Antônio Monteiro, que é o conselheiro do Canal da Família, traz a sua pergunta a Dom Joel e, na sequência, também o Padre Patrick pode responder. Tudo virtualmente. Luiz Antônio, então, com a sua pergunta. Paz e bem. O Papa Francisco tem utilizado exaustivamente a palavra ternura em mensagens, sermões, catequeses. A minha pergunta: como o sentido de ternura usado pelo Papa pode ser vivida na prática na campanha da Fraternidade Ecumênica? Dom João. Paz e bem, a você, Luiz Antônio, a toda a família. Ternura é uma daquelas condições fundamentais que nos tornam humanos, é dom de Deus para que nós sejamos, em meio a toda a criação, na beleza do ecossistema, mas que nós, na verdade, nos diferenciemos do restante da criação. Ternura é se voltar para o outro, é se voltar para outra pessoa, para ouvir, compreender com carinho. Não olhar a outra pessoa como um objeto, como alguém que pode somar nas minhas lutas, nas minhas causas, mas como um ser humano, imagem e semelhança de Deus. Eu diria que essa palavra é fundamental. E se nós pudéssemos, Luiz Antônio, juntar, eu diria, diálogo só acontece, né, Padre Patrick, na ternura. Diálogo e ternura como dois lados da mesma moeda. Padre Patrick? Eu penso também, primeiro, a saudação ao Luiz, né, alegria revê-lo, e eu penso também nesse horizonte que talvez é preciso redescobrir a ternura também indo ao encontro do outro. Então, a qualidade da nossa presença junto aos nossos irmãos e irmãs, apreciar a convivência, e talvez seja esse um dos nossos mais belos testemunhos nesse contexto de polarizações e ódios. A ternura, de fato, ela se expressa, ela é resposta, na verdade, de um coração que é tocado pela palavra de Deus, um coração que se envolve pela mensagem do Evangelho e expressa isso na capacidade de acolhida, na capacidade de escuta. A ternura, ela perpassa o nosso cotidiano se nós temos diante dos nossos olhos aquilo que Jesus nos ensina. É preciso amar ao próximo como a si mesmo. Então, a ternura é a revelação do amor que se dá no cotidiano. Talvez redescobrir essa ternura no modo de falar, né? Lá, eu sou de Minas Gerais, e em Minas Gerais a gente sempre diz assim, olha, com uma gota de mel a gente atrai mais abelhas do que com um barril de fel, né? Essa ternura que nos ajuda, de fato, a apreciar a presença do outro e colocar o nosso coração à escuta, né? A ternura, ela desperta a retina do nosso coração para que a gente perceba o outro na sua essência mais profunda. Mas, Dom João, como é ser discípulos e missionários? Eu lembro que esse tema era muito presente na 5ª Conferência Episcopal da América Latina e do Caribe, que a Rede Vida cobriu aqui em 2007, com o Bento XVI, né, Dom João? Dom João, como sermos discípulos e missionários sem impor? Quer dizer, conquistar pela paixão, sem imposição. Como fazer isso, Dom João? Paulo, na sua pergunta já tem a resposta. E na sua pergunta também já tem toda a proposta da campanha da fraternidade. O mundo está num processo de transformação, o mundo está fervendo, o mundo está em ebulição. Então, cada um pega a sua causa, o seu sonho, a sua luta. Mas, na verdade, o grande desafio é nos tornarmos, como você lembrou da conferência de Aparecida, discípulos missionários capazes de dialogar, capazes de ir ao encontro das outras pessoas.
antes até de qualquer outra condição. Mas essa condição de, em nome de Cristo, eu vim te ouvir, eu vim dialogar com você, eu vim estar aqui junto com você. Dom Joel, o Papa Francisco fala que o diálogo deve ser um exemplo dado pelos cristãos. Ele até falou hoje na mensagem ali, na abertura da campanha, o que leva justamente a tantos cristãos, Dom Joel, a terem dificuldade em algo tão primordial para a nossa fé. Padre Patrick há pouco falava entre mel e fel. Eu vou dizer, entre a água e o copo. O importante é a água, mas sem o copo a água não vai. O importante é o dado de fé, mas muitas vezes ele vem embrulhado, ele vem envolto, ele vem contido em situações pessoais, em compreensões de mundo, em maneiras de ler a realidade. Nós usamos muito essa palavra ideologia, coloquemos entre aspas aqui, isso marca muito. Quando nós não conseguimos diferenciar o que é o dado da fé do que é o dado sociocultural. Então, muitas vezes, essas dificuldades são decorrentes disso, quando nós misturamos as coisas. O dado da fé central é o dado do diálogo, porque Deus, Trindade, a gente põe entre aspas, diálogo entre as divinas pessoas da Trindade Santa, transbordou para a criação e fez a criação como uma grande sinfonia, um grande diálogo. O Frente a Frente, o especial de hoje, chama a participação do Padre Márcio Tadeu. E o Padre Márcio, Dom Joel, vai enviar uma pergunta para o senhor também de forma virtual, como nós estamos fazendo aqui. Primeiro, uma alegria muito grande eu poder ter a oportunidade aqui no Frente a Frente de questionar uma bancada tão brilhante com a seguinte pergunta. A gente vive uma sociedade plural, laica, e que afirma essa laicidade em todos os momentos. Como a gente construir uma ponte entre esse tema, esse compromisso de amor que é o diálogo, e a defesa da vida, desde a sua concepção até a sua terminalidade natural. Uma boa noite e muito obrigado. Obrigado, Padre Márcio. Elogiou a plateia, né, Padre Patrick? Que bom. Padre Márcio, você tocou numa das questões centrais. Sociedade laica, sociedade plural. Nós hoje temos muitas palavras e às vezes nos preocupamos com as palavras, usar as palavras certas, não usar palavras para não ferir, não magoar. Mas aqui, nessas duas palavras, Padre Márcio, da sua pergunta, nós temos um desafio muito grande. A sociedade é plural, mas isso não dá o direito a ser uma sociedade de cada um por si, Deus por todos. A sociedade é laica, não para que haja a imposição religiosa, não é um Estado religioso, mas isso não significa que seja uma sociedade ateia. A defesa da vida é um valor humano e que os cristãos têm muita clareza a respeito dela, como você, Padre Márcio, colocou com tanta clareza, desde a concepção até a morte natural. Hoje até, nós diríamos, fazendo todo o esforço para chegar à vida eterna. Como fazer? Aos cristãos, numa sociedade plural, laica, respeitadora, cabe dialogar e apresentar o valor fundamental, não impondo, tampouco retraindo e deixando de apresentar. São dois extremos, o extremo da imposição e o extremo da omissão. No meio fica exatamente o tema dessa campanha, que é o tema do diálogo. Não dá para abrir mão da vida, não dá para abrir mão da defesa da vida. Como fazer isso? Cada vez mais, como na pergunta anterior do Paulo, cada vez mais dando as razões da esperança, apresentando, procurando mostrar, principalmente pelo testemunho. Dom João, por que, pegando até a pergunta do Padre Márcio, quando ele fala da vida, defesa da vida desde a sua concepção até a sua morte, até a sua terminalidade natural, por que o senhor acredita que houve confusão, que a gente viu muito pelas redes sociais, de que a campanha da fraternidade desse ano defenderia o aborto? Por que causou essa confusão? Tem como esclarecer, Dom João? A campanha da fraternidade, ela foi construída ecumenicamente e construída com o CONIC. O CONIC hoje é composto por 6 igrejas
e algumas das quais valorizam a vida, porque todo cristão precisa valorizar, mas tem uma outra forma de ver o equilíbrio entre a valorização da pessoa da mulher e a questão da defesa do nascituro. Vem diferente. E como algumas pessoas do grupo que compôs o texto e que coordena o CONIC têm vinculação muito direta com esse tipo de visão, isso acabou sendo generalizado, isso acabou sendo jogado para dentro da campanha. E esse aqui é o desafio. E aí é importante, Paulo, a pergunta, porque é preciso saber separar as coisas, é preciso saber distinguir até onde entra ou não. Se por acaso houvesse algum risco de haver agressão à vida, seja ela qual for, nós seríamos os primeiros a gritar. E eu não tenho medo de dizer não, até de nos retirarmos do processo ecumênico de construção da campanha. Vimos em muitas manifestações, Dom Joel, principalmente pelas redes sociais, que os aspectos sociais que são trazidos pela campanha da fraternidade deveriam ficar de fora desse tempo quaresmal. Muitas pessoas se expressaram assim, principalmente aí pelas redes sociais. O que a CNBB pode dizer para essas pessoas, para eles que possuem esse tipo de pensamento, para esses que acham, não, a campanha não deveria ter colocado aspectos sociais aí nesse tempo quaresmal? O que responder? Os aspectos religiosos ou espirituais dizem respeito ao ser humano. E o ser humano é individualidade, mas ele é também socialidade, ele é relação social. Quando você faz um corte, na verdade, esse corte entre o individual e o social, ele não é religioso, porque o religioso diz respeito a tudo. Ele diz respeito à salvação individual, à salvação da alma, à busca do céu, mas isso começa numa relação, olha a palavra como é importante aí, Paulo, uma relação de fraternidade. E essa relação atinge, sem dúvida nenhuma, as questões sociais. O que às vezes acontece é que nós, seres humanos, nem sempre conseguimos o equilíbrio entre as diversas dimensões, a humana, a religiosa, a social e agora, mais recentemente, depois da Laudato Si, a ecológica. Então, às vezes a gente acaba gostando mais de uma dimensão, achando que ela é a única e absoluta. O grande desafio é sermos equilibrados. Frente a Frente é hoje, especial com a participação de Dom Joel e o Padre Patrick abordando o tema da campanha da fraternidade. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos em instantes.